Vamos seguir falando de Copa do Brasil, chama o nosso Wellington Campos, tem informações também do outro jogo. Domingo à noite vai ser momento de Vasco e Fluminense. Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Rapaziada, não vou demorar, é rapidinho aqui, né? Chegando com informações importantes nesse domingão, né? Notícias do nosso Vascão, deixando os créditos aí para a Rádio Itatiaia Esporte, né? Canal do Wellington Campos e Placar TV, pessoal. Mas antes da gente soltar o vídeo, da gente estar aqui reagindo às informações do nosso Vascão, eu ia pedir para vocês, né, deixarem um like, se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho de notificações, pessoal. E também, pessoal, comente aí o placar que vocês acham que vai ser esse jogo aí, pessoal. Então, pessoal, bora pro vídeo. Alô, Wellington Campos. Alô, Cirilo, alô, amigos da Itatiaia, e o Carioca está aguardando quem vai para a final da Copa do Brasil. Vasco, que ganhou a primeira 2-1 em cima do Fluminense, ou o tricolor das Laranjeiras que precisa vencer o jogo. Se vencer por diferença de um gol, o Fluminense leva para os pênaltis, diferença de 2 ou mais gols, aí o tricolor se classifica para as finais da competição contra o Corinthians ou contra o Cruzeiro. O jogo decisivo é no Rio, no dia 21 de dezembro. Agora, o tricolor tem a volta de Canóbio, provável Fluminense, de Fábio Samuel Xavier, Thiago Silva e Freitas, junto com René, Martinelli, aí Nonato ou Hércules e Lúcio Acosta, Kevin Serna, Everaldo e Canóbio. Vasco joga pelo empate ou por vitória para chegar então às finais da Copa do Brasil. Fernando Diniz repete o seu time ainda sem o Lucas Piton. Vai colocar mais uma vez o Puma Rodrigues, que foi muito bem contra o Fluminense na última quinta-feira. Léo Jardim, Paulo Henrique Cuesta, Robert Renan e Puma Rodrigues, Barros, Thiago Mendes ou Hugo Moura. Thiago tem um desconforto muscular. Felipe Coutinho no Moreira. Na frente, Rayan e Andrés Gomes. É esse o time do Vasco. Jogo das 8:30 da noite no Maracanã. Vamos saber quem vai para a final da Copa do Brasil aqui dos Cariocas. Viu, Cirilo? Viu, Wellington? A gente vai voltar a falar de Cruzeiro e Corinthians na sequência, mas não deixar o assunto passar, Ale. O que você está esperando desse Vasco e Fluminense desse domingo, hein? O Fluminense, para mim, é melhor time, né? Talvez o Fluminense tenha pagado um preço pelo fato de ter jogado a Vera contra o Bahia no domingo, né? Valendo a 5ª colocação, vaga direta para a fase de grupos da Libertadores. E no segundo tempo caiu a produção do Fluminense. O Fluminense foi melhor no primeiro período. No segundo tempo o Vasco conseguiu não só a virada, mas conseguiu um melhor desempenho, né? Vamos ver agora nesse jogo decisivo. Vale lembrar que lá tem as duas torcidas, né? No Maraca. Ah, que inveja, né? Mas de qualquer maneira o Fluminense para mim é melhor time. Inclusive o Campeonato Brasileiro já indica isso, né? Mas o Vasco conseguiu na base da superação, conseguiu um resultado muito importante. Eu ainda acredito no Fluminense pelo fato de tecnicamente ser superior. Fluminense segue favorito ou o favoritismo mudou, hein, Edu? Não, eu acho que diminuiu o favoritismo, tá mais igual em termos de classificação, mas para o jogo o Fluminense é favorito, então fazer 1-0 ali, levar para os pênaltis, apesar de ser clássico, mas o Vasco fez um grande segundo tempo, né? Acho que deu uma boa amostra da dificuldade que pode levar para o Flu nesse jogo da volta. Para mim tá tudo em aberto, são aspectos parecidos nas duas semifinais, né? Os favoritos perderam. Eu acho que se Fluminense e Cruzeiro tivessem vencido os seus jogos, a gente estaria mais perto ali dos classificados, mais confiantes de que Fluminense e Cruzeiro passariam. Mas como Vasco e Corinthians venceram, cara, então já coloca uma pulga atrás da orelha, já traz mais equilíbrio para os confrontos. E por ser clássico, acho que está ainda mais em aberta essa decisão entre Fluminense e Vasco. No Maracanã, eu estou esperando um grande jogo e quero a sua opinião também, né? Diz aí pra gente o que você está esperando. Vasco trabalhou hoje no CT, a gente mostra imagens aí da Vasco TV, do treinamento do time vascaíno, um trabalho muito importante para o técnico Fernando Diniz, que inclusive ganhou a confirmação da presença do Thiago Mendes.
Muita gente colocava o Thiago em dúvida, até porque ele saiu com câimbras no jogo contra o Fluminense, correu demais, um dos destaques da equipe vascaína. E se não der para ele, o Hugo Moura está pronto para entrar. O desfalque é o Lucas Piton, né, que está machucado, e o Puma Rodrigues, que também foi bem contra o Fluminense, será mais uma vez o lateral esquerdo vascaíno. Time, se repetir a boa atuação, tem tudo para conquistar esta vaga nas finais da Copa do Brasil. Vasco e Fluminense com o Wilton Sampaio no apito, Rodrigo Gomes do Rio, Bruno Pires de Goiás e o VAR é do Wagner Heuwey. É esse o time de arbitragem para a partida. Atenção, o jogo é 8h30 da noite, é depois de Corinthians e Cruzeiro lá em São Paulo. Aí sim vamos ter o jogo do Rio. Sei que muita gente está reclamando, mas o Wellington, esse horário, domingo à noite para um jogo de futebol? Pois é, aí é a escolha da televisão, que tem os direitos, e os clubes obedecem, porque a cota é muito boa, né? E pelo lado do Vasco, a gente traz o time com Léo Jardim, Paulo Henrique, o Cuesta, junto com Robert Renan e o Puma Rodrigues, Barros, um dos destaques do time, Thiago Mendes, Coutinho, Felipe Coutinho e Nuno Moreira, na frente Rayan, que renovou o contrato ontem até dezembro de 2028, e o Andrés Gomes. É esse o time do técnico Fernando Diniz. Por falar no Fernando Diniz, ele foi perguntado na entrevista coletiva a respeito do Vasco ter feito aí, vamos dizer assim, um primeiro tempo e um ótimo segundo tempo. Ele respondeu: o Fluminense, depois que fez o gol, a partir da metade do primeiro tempo, eles acabaram baixando muito a marcação e fica mais difícil para você entrar. Aí o Gomes nem estava jogando muito aberto, ele estava jogando mais por dentro. A gente abriu o Gomes já aqui e estava dando amplitude no outro lado com o Paulo Henrique. E não é só alçar ou cruzar, é a maneira como vai chegar, a velocidade que vai chegar os cruzamentos, a quantidade de gente que você consegue colocar na área. E eu acho que isso que melhorou no segundo tempo. A gente teve mais celeridade nos passes, o Rayan entrou mais no jogo e a dinâmica de construção ela ficou mais acelerada e ajudou para que o jogo conseguisse fluir com mais naturalidade, a gente chegasse com mais contundência. Diniz, tudo bem. Qual o tamanho dessa vantagem para domingo? É uma vantagem, no fundo, é como se fosse o primeiro tempo. Tá 2-1, acabou o primeiro tempo, tem mais um tempo para decidir. Não tem nada, absolutamente nada ganho. A gente precisa encarar o jogo com muita seriedade. É mais ou menos como se fosse hoje no primeiro tempo, o Fluminense terminou ganhando, a gente teve que correr atrás do segundo tempo. Então agora só terminou o primeiro tempo. São 180 minutos, a gente tem que ficar focado, procurar corrigir o que a gente teve de errado hoje e encarar o jogo de domingo com a máxima seriedade, respeitar nosso adversário. E aí, você concorda com o Fernando Diniz? É isso mesmo? Aquele jogo de quinta-feira foi apenas o primeiro tempo, né? Agora que vai decidir. Jogos de mata-mata, né, de ida e volta, é dessa maneira. São bem complicados. Às vezes você faz o primeiro jogo muito bem, não consegue repetir. Às vezes você não vai bem no primeiro e no segundo você arrasa. Agora é esperar o que o Vasco vai render contra o Fluminense. Começar com o Vasco em Fluminense, então, coloca na tela aí, e depois a gente tem as palavras do Diniz e também do Zubeldia. O Rayan é um moleque dourado, né? Ontem ele deu o passe para o segundo gol. Não, deu passe não, ele construiu a jogada, na realidade. O passe, a bola pinta ali para o Nuno, né? No cruzamento do Gomes, até chegar o Verratti. Mas é do Rayan, Isa e Carol. O primeiro gol, o gol de empate. Aí tá o gol da equipe do Fluminense. Uma jogada ensaiada, René cobrou a falta, Thiago Silva ajeitou e o Serna mandou para o fundo da rede. A bola bate ainda ali no jogador do Vasco até vencer o Léo Jardim. O Fluminense fazia assim 1-0. Depois do gol do Fluminense, o Fluminense fez o quê? Ele recuou e o Vasco não teve capacidade de, né, ter a qualidade ofensiva para tentar chegar ao empate, e o jogo terminou aí com 1-0 para a equipe do Fluminense no primeiro tempo.
muita bola alçada na área. Aí nesse momento eu falei, pô, coloca o Verratti, né? Já que tá alçando a bola toda hora na área, coloca o Verratti. Aí o Verratti só entrou no segundo tempo da partida. Tá aí uma vitória que acho que nem o mais fanático torcedor do Vasco poderia imaginar estando perdendo por 1-0. Não, realmente o Vasco teve uma força mental, né, que chamou a atenção no jogo de ontem. Perdendo por 1-0, né? Precisando buscar o resultado e um time que foi tão irregular durante toda a temporada. E agora eu acho que esse é o desafio para o Vasco, né? Não ser irregular como foi durante todo o ano para conseguir segurar essa vantagem e conquistar a vaga para a final da Copa do Brasil. Agora, realmente, o Ryan é um jogador, assim, com muito talento, muita qualidade. É o destaque dessa equipe do Vasco, né? Olha o gol aí, Isa. Não, ele é... Tem até a musiquinha, né? Você conhece a musiquinha? Como? Oi. Boa noite. Já ouviu? Hoje vai... Como que é? Oi, boa noite. Será que vai ter gol do Ryan hoje? Já ouviu? É isso. A torcida do Vasco canta. Torcida do Vasco cantando pra caramba essa música nas redes sociais. O menino realmente tem estrela, é um grande talento do nosso futebol. E pode fazer a diferença, como fez a diferença no jogo de ontem. Pode fazer a diferença nesse confronto aí. Na semifinal da Copa do Brasil. Todo mundo tem uma revelação, né, Isa? Carol, todo mundo tem uma revelação. Você vai apontar quem? O Bidon, talvez, no Corinthians. O Alan, eu acho muito bom jogador do Palmeiras. O André. Guinegão. O Santos vai ter o dele. O Corinthians, mais um ou outro. Agora, eu escolheria o Ryan a revelação desse campeonato. O moleque é muito bom de bola. A gente até falou sobre sobre isso, isso, ruim, né? Um time ruim, assim. Um time que não brigou por nada. A gente até falou sobre isso, né? Ele não ganhou o prêmio de revelação do campeonato nesse ano, porque ele já tinha jogado não sei quantas partidas no ano passado pelo Vasco. Então ele não poderia ter concorrido ao prêmio de revelação nesse ano. Mas esse foi o ano dele, né? Esse foi o ano que ele esse ano foi o ano em que ele realmente apareceu. E eu acho muito legal ver a identificação que o Verratti tem com o Vasco, assim. Ele realmente sente o Vasco, né? Ele chora quando o Vasco é eliminado, ele fez esse gol e ele comemorou, assim, absurdamente. E ele já falou várias vezes como ele almeja esse título com o Vasco. São dois personagens, assim, que realmente a torcida do Vasco tem que tratar com muito carinho, porque o Verratti é um cara experiente, né, mas que faz gols em momentos importantes, e o Ryan é um menino que está despontando. Eu acho que isso é o mais legal, né, que você acabou de dizer. É um jogador que ele tem uma base já, é um cara que jogou mais tempo, que tem experiência, com o Ryan, que é um cara diferenciado, e essa junção pode trazer muitos benefícios para o Vasco no campo. Com certeza. E o velho e o novo, né? Como se complementam, né? Ryan e Verratti. E 2 gols ali com jogadores na área, né? Porque os 2 gols foram com os dois ali na área. É uma jogada que o Vasco explorou bastante com o Paulo Henrique, jogador de seleção, inclusive. E o Pumita, que saiu da direita e foi jogar lá na esquerda, porque ontem o ex-corintiano Piton, Carol, não pôde jogar, não é? E o Pumita, até que o Pumita fez um bom jogo. Agora, acho que o jogo passou muito pouco pelo Coutinho. O tamanho que o Coutinho tem, acho que deveria, né? Essa daí é a jogada do Gomes. Lá, e o português Nuno chegou. A presença diária do Ryan realmente é muito interessante. O moleque sabe o que ele está fazendo, a dinâmica de jogo e onde ele está pisando. Não, ele realmente joga muito. E o Coutinho, ele é uma grande estrela, né? Um jogador que esteve por muito tempo na Europa. É um jogador que pode fazer a diferença, mas a gente sabe que ele já está mais velho, que tem uma condição física aí, passou um tempo lesionado. Então, já não tem mais a rapidez que ele tinha antes. Mas é um jogador que também pode fazer a diferença, né, nesses jogos decisivos. Mas ontem o grande nome mesmo foi o Ryan, né? E já vamos ouvir aí o Diniz, quando tiver, só me avisar, Marcelão. Diniz e Zubeldia a respeito do jogo. O Diniz já fala sobre o Ryan, não é? O que ele estava pensando para o Ryan no jogo. Tá aí já na tela? Então vamos lá. Boa. Coloquem os fones aí, Isa e Carol, para a gente ouvir o que o Diniz está falando. E aí a gente analisa e depois, na sequência, a gente coloca o Zubeldia. Porque o Zubeldia está reclamando do lance do segundo gol do Vasco da Gama, tá? Eu acho que tá tudo normal. Todo mundo reclama. Até o gol do Memphis estão reclamando. É tudo, reclama de tudo. A gente reclama do ar que a gente respira. Vamos lá. Vai, Diniz. O Ryan jogou bem o segundo tempo inteiro. No plano inicial, já era para o Ryan participar mais do jogo. Ele é um jogador muito decisivo e
desde que eu cheguei aqui, eu procuro fazer com que o Ryan participe o máximo possível do jogo, porque ele tem um poder de decisão muito grande. Tanto ele como o Andrés e o Coutinho. E no segundo tempo, a gente ajustou um pouco o posicionamento dele e pediu para ele ficar. Ajustamos e orientamos no sentido onde tinha os espaços para ele poder pegar mais na bola. E aí ele conseguiu participar mais do jogo. E depois que o Veguete entrou, ele veio um pouco mais para a ponta. Foi entre a ponta ali, a meia circulando ali no entre linhas ou pegando a bola aberto e ele levou muita vantagem. Acho que el árbitro tendría que haber vuelto la pelota donde fue la falta. Creo que la reanudación del juego se hace con 3 metros al costado de donde fue la falta. Si va a jugar rápido, tiene que ser pelota quieta y donde literalmente estuvo la falta. Creo que esa posibilidad de jugar rápido y fuera de donde fue la falta es una ventaja que ellos tienen. El jugar rápido, si la bola está en su, digamos, quieta, lo puede hacer. Quieta, fuera de la zona de donde estuvo la falta, me parece que ahí ya no, ya es una ventaja. Porque si vas a jugar rápido, tiene que ser donde fue la falta, no 3 metros al costado. Si no, es una ventaja para el rival. Pero no importa, está 2-1 la serie y yo siento que esto está abierto. Legal. Se a gente tecnicamente puder aí depois só mostrar o lance do gol do Verratti, eu não sei se a gente tem a imagem completa, tá, João e Celu, mas é porque ele recebe o tranco, né, recebe a falta e rapidamente ele pega e já cobra a falta. Cobra a falta, já manda a bola pro outro companheiro, né? Então é isso que o Zubeldia está reclamando, porque a falta não foi batida exatamente onde aconteceu a falta, mas não há nada na regra que diga. É uma coisa de 2 metros para lá e para cá, gente, né? E outra, você está beneficiando o infrator. A gente reclama tanto que o futebol para. Quando o jogador, né, Isa, e Carol, tem a inteligência de pegar e bater a falta rápida, né? É a vantagem que ele tem. Eu quero o jogo. Recebi a falta, eu quero o jogo. E foi isso que o Ryan fez, espertíssimo, na jogada que originou aí o segundo gol da equipe do Vasco da Gama. Eu acho que é o momento também agora de não reclamar. Agora é o momento de treinar e se preparar para os jogos que vão acontecer domingo. Eu falo isso tanto para o Corinthians e Cruzeiro, como para o Fluminense e para o Vasco. Eu acho que o que aconteceu é tirar a lição dos jogos para poder melhorar, né? Quem perdeu, espero que o Cruzeiro não, né? Mas para jogar bola domingo. O resultado é jogando que mostra. Não, e para Isa, mim... ouvimos o Diniz e o Zuzu, tá? Você sabe quem que é o Zuzu? Zuzu? Sei. É o amigo do Marcelo. O Gui sabe bastante. Aliás, o Celu, eu mandei uma mensagem para você aí no seu WhatsApp. Oi? É aquilo, né? Todo mundo reclama sempre. Sempre há alguma reclamação e é muito mais fácil você reclamar do que Isa, lá, fazer tá simplesmente... Mas o juiz autorizou, segue o jogo. Reclama de cera, aí depois reclama que bate rápido. Então, assim... Não, é o cúmulo, né? É muito mais fácil você reclamar do que você admitir alguma falha, né? Então, Tá nítido ali, né? Que o juiz, ele autoriza. Autoriza. Tá tudo certo. Aí é problema da defesa do Fluminense, que tem que se ligar, né? Querem achar pelo em ovo. É isso. E olha, ó. O Verratti, ele tá na marcação do Samuel Xavier ali. O Samuel Xavier deixa ele sair. Então, enfim, não tem reclamação. O negócio é agora pensar no próximo jogo e tentar buscar, pro Fluminense, né? Buscar o resultado. Agora, reclamação não há. Aí a esperteza de quem está querendo jogar bola e a falta de leitura de quem está querendo não tomar o gol ou contente com o resultado. Me deu a impressão que o Fluminense estava contente com o empate. Foi a impressão que eu tive depois que o Vasco da Gama empatou. E aí o Vasco mereceu no segundo tempo, muito pelo que fez no segundo tempo, chegar a essa vitória, uma vitória histórica. E olha só o domínio do Fernando Diniz para cima do Zubeldia, está na nossa tela aí, encontros nesse ano. Lembrando que o Zubeldia tinha passado pelo São Paulo antes, né? Olha aí, 7-2 no agregado. 7-2 em 2025. Se enfrentaram 9 vezes e o Diniz deu uma lavada assim, no o Zubeldia. Diniz, não dá para não dizer que o Diniz não garante entretenimento, né? Não, Entretenimento ele é o rei tem com disso, o Diniz.
Aliás, o Vasco foi esse time nesse ano, porque o Vasco foi o time das goleadas, tanto goleadas a favor quanto goleadas contra. Né? Foi um time capaz de vencer de 4 gols o São Paulo no Morumbi, vencer fora de casa o Santos por 6-0, né? Que foi? 6-0. E também tomar 5 do Atlético Mineiro, tomar goleada, enfim, é um time que, assim, entretenimento vai ter no jogo do Vasco. E esses são os times do Diniz, né? O Diniz é um cara que gosta de ter um jogo ofensivo, um jogo agressivo, mas que também tem falhas defensivas, que permite ao adversário jogar. Então, sempre tem um entretenimento. E agora, você vê, ele foi campeão da Libertadores com o Fluminense. Ele pode colocar o Vasco numa final de Copa do Brasil depois de quantos anos? Qual foi a última vez que o Vasco chegou numa final de Copa do Brasil? Nem sei, teria que buscar aí. Acho que eu tenho aqui, quer ver? Mas, enfim, eu confesso que eu gosto de ver os jogos dos times. Não, você tem razão. Ele pensa fora da casinha. Quando ganha, claro que ele é o maior técnico do mundo. Quando toma uma chapuletada como essa que você... Mas qual técnico não é assim? Fala aí, pessoal, já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera, vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortezinhos aí do nosso Vascão todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso, esse daí foi mais um vídeo de hoje, a gente vai ficando por aqui, um forte abraço a todos, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, galera, fui!